Mãe, a gente não pode ir para casa hoje. Eu ouvi o vovô e o tio Davi planejando algo ruim para nós. Meu filho de 8 anos sussurrou essas palavras no estacionamento do aeroporto, 10 minutos depois de vermos meu marido desaparecer pela segurança para sua viagem de negócios. A mãozinha dele tremia na minha. Seus olhos tinham um medo que eu nunca tinha visto antes. Então, nós nos escondemos. Dirigi até um hotel barato a 12 minutos dali, paguei em dinheiro e fiquei observando nossa casa através de uma câmera de segurança que eu tinha escondido meses atrás. 10 minutos depois do horário em que deveríamos estar dormindo em nossas camas, congelei, encarando a tela do meu celular enquanto 2 estranhos entravam pela porta da frente usando chaves que meu padrasto havia entregado a eles. Eu sou Lívia Siqueira, tenho 34 anos, e esta é a história da noite em que meu filho salvou nossas vidas com um sussurro, e o que descobri sobre o homem que chamei de pai por 20 anos. Se você está assistindo a isso, por favor, se inscreva e me conte de onde você está assistindo. Para entender como acabei assistindo minha própria casa queimar do estacionamento de um hotel, você precisa entender qual era meu lugar naquela família. Sou engenheira de segurança cibernética. Trabalho remotamente para a Security Solutions, uma multinacional que me paga R$130 mil por ano para proteger seus sistemas de pessoas que querem roubar dados e destruir vidas. Construí firewalls que pararam hackers estatais. Já prestei depoimento em Tribunal Federal sobre perícia digital. Meu trabalho foi citado em 3 relatórios da Polícia Federal. Mas para Cláudio Moraes, eu era apenas a garota que digitava em computadores. Era isso que ele dizia aos vizinhos quando perguntavam o que eu fazia da vida. Era assim que ele me apresentava nas funções da igreja. Isso quando ele se dava ao trabalho de me apresentar. No ano passado, o telhado começou a vazar, dando infiltração em 3 quartos e mofo se espalhando pelas paredes. Eu fiz um cheque de R$18 mil para consertar, porque o Cláudio alegou que não podia pagar, apesar de nunca me mostrar suas finanças. Quando os empreiteiros terminaram, ouvi ele dizendo ao casal vizinho que ele mesmo tinha cuidado de tudo, não que a Lívia tinha pago. Nem mesmo que resolvemos juntos. Apenas ele, o patriarca responsável, gerenciando seu lar. Eu fiquei por causa da minha mãe. Ela morreu há 4 anos naquela casa, no quarto que mais tarde se tornaria o meu. Eu fiquei porque achava que devia algo ao homem que ela amou, mesmo que ele nunca parecesse amar nada nela, exceto a casa que ela deixou para trás. Eu guardava cópias de cada recibo, cada transferência bancária, cada nota fiscal de serviço em uma pasta na nuvem rotulada Reparos Domésticos. Hábito profissional. Na minha área de trabalho, você sempre mantém backups. Eu não sabia, naquela época, que esse hábito salvaria minha vida. Nossa casa ficava num condomínio tranquilo em Campinas, interior de São Paulo. Um sobrado estilo colonial com janelas azuis e uma varanda grande que minha mãe tinha pintado sozinha no verão antes de ficar doente. A vizinhança era aquele tipo de lugar onde as pessoas acenavam das garagens e sabiam o nome dos cachorros umas das outras. Meus dias seguiam um ritmo previsível. Acordava às 6, fazia café para o Lucas, levava ele para a escola e então subia as escadas para meu escritório no 2º andar. 8 horas de revisão de código, avaliações de vulnerabilidade e videochamadas com equipes em 3 fusos horários diferentes. Lucas chegava em casa às 15h15. Fazia a lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu terminava minhas últimas reuniões. E jantávamos juntos antes do Marcos ligar de qualquer quarto de hotel para onde o trabalho o tivesse enviado naquela semana. Marcos viajava constantemente. Como gerente regional da Techmart, ele passava mais noites em hotéis Ibis do que na nossa cama. Ele odiava isso, eu odiava isso, mas o salário nos permitia manter a casa. E manter a casa significava ficar perto da memória da minha mãe. Cláudio morava no 1º andar, no que costumava ser a suíte de hóspedes. Davi, o filho do primeiro casamento dele, nos visitava 3 ou 4 vezes por semana, sempre sem avisar, sempre agindo como se fosse o dono do lugar. Para quem via de fora, parecíamos uma família moderna funcional. O avô devoto que ia à igreja todo domingo. A filha trabalhadora mantendo viva a casa da mãe. O neto quieto, com um sorriso tímido. Mas o Lucas foi o primeiro a perceber a verdade. Mãe, ele disse uma noite enquanto eu o colocava na cama. Eu não gosto quando o vovô Cláudio sorri. Alisei o cabelo dele. Por que não, querido? Porque os olhos dele não sorriem, só a boca. Eu disse a ele que era imaginação. Eu gostaria de não ter dito isso.
Davi Moraes tinha 31 anos e nunca tinha mantido um emprego por mais de 8 meses. Não que alguém pudesse mencionar isso. Cláudio tinha gastado R$ 80 mil enviando Davi para 3 faculdades diferentes. Administração, depois marketing, depois algo vago, chamado Estudos Empreendedores. Davi largou as 3 para perseguir ideias de startups que nunca passavam do estágio de planejamento. Um food truck, uma plataforma de criptomoedas, um aplicativo para passeadores de cães que já existia em 6 formatos diferentes. Cada fracasso era culpa de outra pessoa. Os investidores não entendiam a visão dele. O mercado não estava pronto. Os sócios eram incompetentes. Você tem seu diploma chique, Davi me disse uma vez, parado na minha cozinha como se pagasse a hipoteca. Eu tive que aprender na escola da vida. Essa é a verdadeira educação. A escola da vida aparentemente incluía entrar na casa da enteada do seu pai sempre que tivesse vontade. Comecei a encontrar coisas fora do lugar no meu escritório. Papéis mexidos, gavetas mal fechadas. Na primeira vez, achei que estava ficando paranoica. Na segunda vez, instalei uma câmera de backup no meu escritório, uma unidade pequena escondida numa estante de livros, conectada a uma conta na nuvem separada que o Cláudio não sabia que existia. Hábito profissional. Quando algo parece errado em um sistema, você adiciona monitoramento. As imagens mostraram Davi mexendo na minha mesa às 2 da tarde de uma terça-feira, enquanto eu buscava o Lucas na escola. Ele fotografou vários documentos, incluindo meu contrato de trabalho e um extrato bancário. Eu não o confrontei. Eu não contei ao Cláudio. Apenas comecei a manter certos arquivos em pastas criptografadas e me certifiquei de que meus documentos mais importantes vivessem em 3 backups de nuvem diferentes. Naquela noite, vi Cláudio e Davi conversando na garagem até quase meia-noite. As vozes eram baixas, urgentes. O portão da garagem estava fechado, mas eu podia ver a luz por baixo, sombras se movendo. Algo estava errado. Eu só não sabia o que ainda. Lucas veio a este mundo 3 semanas adiantado, pesando 2,3 kg, com pulmões que não estavam prontos para respirar sozinhos. 21 dias na UTI neonatal, monitores apitando, tubos por toda parte, o peito minúsculo do meu filho subindo e descendo com precisão mecânica, enquanto eu sentava ao lado dele e negociava com Deus. Eu daria qualquer coisa, prometi, qualquer coisa mesmo, se ele apenas continuasse respirando. Ele continuou respirando. Ele aprendeu a comer. Ele ficou forte o suficiente para vir para casa. E a partir daquele momento, cada decisão que tomei começava com a mesma pergunta. Isso é seguro para o Lucas? Aquele instinto, aquele que me fazia checar as trancas 2 vezes, que me fazia pesquisar avaliações de cadeirinhas de carro por horas, que me fazia decorar a rota mais rápida para o pronto-socorro. Aquele instinto tinha mantido nós 2 vivos por 8 anos. Ultimamente, ele estava gritando. Lucas tinha mudado nos últimos meses. Ele sempre foi uma criança quieta, mais observador do que participante, mas agora parecia retraído de uma maneira diferente. Ele não queria ficar sozinho, incômodos com o Cláudio. Ele se encolhia quando o carro do Davi entrava na garagem. Ele começou a dormir com a porta trancada, algo que nunca tinha feito antes. O que foi, querido? Perguntei uma noite, sentada na beira da cama dele. Você pode me contar qualquer coisa? Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos sérios, os olhos da minha mãe, os mesmos que eu via no espelho toda manhã, e disse: Eu não sei, mãe, só sinto que algo ruim está vindo. Eu deveria ter escutado com mais atenção, eu deveria ter insistido. Em vez disso, beijei a testa dele e disse que estava tudo bem. Na noite anterior à ida do Marcos para Brasília, sonhei que nossa casa estava pegando fogo. Eu estava no gramado da frente vendo as chamas saindo pelas janelas do meu quarto. O quarto que costumava ser da minha mãe, enquanto alguém ria atrás de mim. Acordei às 3h47 da manhã, encharcada de suor, o coração batendo contra as costelas. Marcos já estava arrumando a mala. 5 dias em Brasília, reuniões com a diretoria, nada em comum. Mas Lucas se agarrou ao pai naquela manhã como se nunca mais fosse vê-lo. Os sinais estavam lá. Eu só não estava lendo eles. 3 semanas antes de tudo acontecer, Cláudio trocou a fechadura da porta dos fundos. Ele disse que a velha estava quebrada, mas eu tinha usado no dia anterior sem problema nenhum. A nova fechadura veio com 3 chaves. Uma para o Cláudio, uma para o Davi
e uma que deveria ser para mim, mas que de alguma forma nunca apareceu. Vou fazer uma cópia para você, ele disse. Ele nunca fez. Então teve o envelope. Encontrei no balcão da cozinha numa quinta-feira da tarde. Um envelope pardo grosso da Seguradora Nacional com meu nome impresso na etiqueta de endereço. Estiquei a mão para pegar justo quando Cláudio entrou pela garagem. Isso não é para você, ele disse, arrancando da minha mão. Endereço errado. Vou devolver. Mas tem meu nome nele. É um erro. A voz dele estava ríspida. Então ele sorriu e o sorriso não alcançou os olhos. Seguradoras cometem erros o tempo todo. Eu costumava trabalhar nesse setor, lembra? Eu resolvo isso. Eu não insisti. Eu nunca insistia. Esse era o meu problema. 2 dias depois, Dona Janete bateu na minha porta. Ela tinha 67 anos, morava na casa ao lado há 30 anos e tinha sido a amiga mais próxima da minha mãe. Ela trouxe bolo de banana e olhos preocupados. Lívia, querida, preciso te contar uma coisa. Ela olhou em direção à garagem onde Cláudio estava lavando o carro. Sua mãe. Antes de falecer, ela me disse algumas coisas sobre o Cláudio. Meu peito apertou. Que coisas? Ela baixou a voz. Ela disse que ele mudou depois que ela ficou doente. Disse que ele começou a fazer perguntas sobre o seguro dela, o testamento, a casa. Ela me disse para ficar de olho em você. Por que a senhora não me contou antes? O rosto da Dona Janete se franziu. Eu não queria interferir em assuntos de família, mas ultimamente, vendo como ele olha para você quando você não está prestando atenção, não posso mais ficar calada. Ela foi embora antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, mas as palavras dela ficaram comigo. Quinta-feira, 14 de março, 18h30. A luz da tarde entrava dourada pelas janelas da cozinha enquanto Marcos checava sua mala de mão pela 3ª vez. Notebook, carregador, 3 dias de roupas, uma gravata que ele provavelmente não usaria. 5 dias em Brasília, revisão trimestral com a diretoria. Tem certeza que vão ficar bem? Ele perguntou, me puxando para um abraço. Posso remarcar se precisar de mim aqui. Vamos ficar bem, eu disse automaticamente, do jeito que sempre fazia. Mas algo parecia errado. Como um farpa que eu não conseguia encontrar. Lucas não tinha dito uma palavra a noite toda. Ele tinha comido metade do jantar, empurrado o resto pelo prato, e agora estava sentado na escada com a mochila agarrada ao peito como um escudo. Os olhos dele ficavam correndo em direção à porta do quarto do Cláudio. Vamos lá, filhão. Marcos se agachou ao lado dele. Dá um abraço no seu pai. Lucas jogou os braços em volta do pescoço do Marcos e não soltou. Vi o rosto do meu marido mudar de afeto para preocupação. Ei, são só 5 dias. Eu ligo toda noite. Eu sei. A voz do Lucas estava abafada contra o ombro do Marcos. Eu só... vou sentir saudades. Entramos no meu Jeep Commander às 18h45. O aeroporto de Viracopos ficava a 20 minutos dali. Enquanto saíamos de ré da garagem, olhei pelo retrovisor e vi Cláudio parado na janela do quarto dele, nos vendo partir. A expressão no rosto dele não era tristeza. Não era nem a neutralidade vazia com a qual eu tinha me acostumado. Parecia antecipação. Eu quase dei meia volta ali mesmo, quase perguntei ao Marcos o que aquele olhar significava, mas Lucas estava quieto no banco de trás e o aeroporto estava esperando, e me convenci de que estava imaginando coisas de novo. No caminho, percebi que essa era a primeira vez em 3 anos que Cláudio não tinha me pedido para comprar algo no mercado antes do Marcos viajar. Ele sempre precisava de algo. Leite, remédio, uma marca específica de café. Era o jeito dele de garantir que eu tivesse tarefas, obrigações. Dessa vez, nada. Como se ele quisesse que a casa estivesse vazia. O aeroporto às 19h15 estava quieto. Um punhado de viajantes a negócio se arrastava pela segurança, suas malas de rodinha clicando contra o chão de azulejo. Acompanhamos Marcos até o embarque, e eu o vi desaparecer pelo scanner com um último aceno por cima do ombro. Ok, querido, peguei a mão do Lucas. Vamos para casa. Lucas não se mexeu. Os dedos dele apertaram os meus, e quando olhei para baixo, o rosto dele estava branco como giz. Os olhos dele estavam fixos em algo distante, algo que eu não conseguia ver. Lucas, o que foi? Ele puxou minha mão com força, me arrastando para uma fileira de cadeiras vazias perto da janela. A respiração dele vinha rápida e rasa, e quando ele finalmente falou, a voz era mal um sussurro. Mãe,
A gente não pode ir para casa. O mundo inclinou. O que você quer dizer? Ontem à noite, as palavras dele saíram atropeladas. Eu fui pegar água. Era tarde. Ouvi o vovô Cláudio e o tio Davi conversando na cozinha. Eles não sabiam que eu estava lá. Minha frequência cardíaca disparou. O que eles disseram? Eles estavam falando de você e de mim. Os olhos do Lucas se encheram de lágrimas. O tio Davi disse: depois que o Marcos for embora. E o vovô Cláudio disse: precisa ser feito direito. E então a voz dele falhou. Aí eles disseram: certifique-se de que pareça um acidente. E eles estavam falando sobre gasolina, mãe. Eu ouvi eles dizerem gasolina. Senti o sangue drenar do meu rosto. Gasolina, acidente, depois que o Marcos for embora. Talvez você tenha ouvido errado. Não ouvi. Lucas estava chorando agora, silenciosamente, do jeito que ele tinha aprendido a chorar quando não queria ser pego. Por favor, mãe, eu estou com medo, estou com muito medo, não me faça voltar para lá. Cada instinto que eu tinha, cada instinto protetor que manteve meu bebê prematuro vivo, que me fez fazer backup de cada documento, que me fez esconder uma câmera no meu próprio escritório, cada um deles gritava a mesma coisa. Acredite nele. Tirei meu celular e chequei a hora. 19h23. Se o Lucas estivesse certo, eu tinha talvez 4 horas para descobrir o que estava acontecendo antes que o que quer que Cláudio tivesse planejado começasse. Ok, eu disse. Nós não vamos para casa. Encontrei um hotel barato a 12 minutos do aeroporto. Era um prédio de 2 andares de concreto bege com uma placa de vagas, piscando e rachaduras no estacionamento cheias de mato. Era o tipo de lugar que viajantes a negócios evitavam e equipes de construção usavam para projetos longos. Era perfeito. Paguei em dinheiro na recepção. O atendente, um homem corpulento com barba grisalha, mal levantou os olhos do celular quando me entregou a chave do quarto 214, segundo andar, de frente para a estrada principal. Check-out é às 11h, ele disse. Obrigada. Lucas estava tremendo no banco do passageiro quando voltei. Dirigi para os fundos do prédio, estacionei onde o carro não podia ser visto da estrada e levei nossos poucos pertences pelas escadas externas. O quarto cheirava a produto de limpeza industrial e cigarro velho. Chequei as trancas 2 vezes. Depois sentei o Lucas na cama e o enrolei no cobertor fino. Preciso fazer uma ligação, eu disse. Só para o vovô Cláudio. Vou dizer a ele que não vamos voltar para casa hoje à noite. O que você vai dizer? Que o carro quebrou. Mantive minha voz calma, mesmo com a mente a mil. Que vamos ficar perto do aeroporto para consertar. Disquei. Cláudio atendeu no segundo toque. Lívia, onde você está? Já são quase 8 horas. O carro começou a fazer um barulho. Acho que tem algo errado com o motor. Forcei minha voz a soar como uma exaustão frustrada. Vou ficar num hotel perto do aeroporto e levar num mecânico de manhã. Silêncio. 3 segundos. 4. Ah! Cláudio disse. Bem, provavelmente é o mais inteligente. Não quer ficar parada na estrada à noite. Nenhuma preocupação. Nenhuma oferta para vir nos buscar. Nenhuma pergunta sobre o que havia de errado com o carro. Eu disse. Estaremos em casa amanhã à tarde. Tudo bem, não tenha pressa. Leve o tempo que precisar. Ele desligou. Encarei o telefone na minha mão. O homem que reclamava quando eu me atrasava 15 minutos no mercado tinha acabado de me dizer para levar o tempo que precisasse depois que sua neta e bisneto estavam supostamente presos com um carro quebrado. Algo estava muito, muito errado. Lucas adormeceu por volta das 21, encolhido de lado com a TV passando desenhos no mudo. Sentei na pequena mesa perto da janela, notebook aberto, tentando fazer sentido do que eu sabia. Primeiro, loguei no aplicativo das câmeras de segurança. Nossa casa tinha 3 câmeras, porta da frente, porta dos fundos e garagem. Cláudio tinha acesso a todas elas. Ele insistiu quando instalamos o sistema, alegando que precisava monitorar entregas. Às 20h30, todas as 3 câmeras ficaram offline. Não foi uma falha, nem falta de luz. Alguém as desativou manualmente pelo aplicativo. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria um aplicativo diferente, aquele conectado à câmera escondida que instalei no meu escritório depois de pegar o Davi mexendo nas minhas coisas. Ela rodava numa rede separada, com backup numa conta de nuvem pessoal que o Cláudio não sabia que existia.
A câmera ainda estava ativa. Assistia à transmissão em tempo real. Meu escritório estava escuro, mas a visão noturna da câmera mostrava o corredor além da minha porta aberta. Às 21h15, a porta da frente se abriu. A silhueta do Cláudio se moveu pela entrada, seguida pelo Davi. Eles não acenderam nenhuma luz. Às 21h47, faróis varreram o corredor. Ouvi, ou pensei ter ouvido, através do áudio de baixa qualidade, a porta da frente abrir novamente. Duas figuras que eu não reconhecia entraram na casa. Usavam moletons escuros com capuz e se moviam com propósito, como homens que tivessem ensaiado aquilo. Cláudio entregou a um deles algo metálico, uma chave, minha chave, aquela da porta dos fundos que eu nunca recebi a cópia. Os 4 homens, Cláudio, Davi e os 2 estranhos, ficaram no meu corredor por vários minutos. Cláudio apontou para o andar de cima, em direção ao meu quarto. Depois, eles saíram do enquadramento em direção aos fundos da casa. Sentei naquele quarto de hotel assistindo estranhos na minha casa e entendi com clareza perfeita. Se eu tivesse ido para casa esta noite, Lucas e eu não teríamos acordado amanhã. Gravei tudo. Meu notebook capturou o registro de data e hora visível no canto da transmissão. 21h47, 21h52, 22h03. Cada movimento que aqueles homens faziam pela minha casa era documentado e automaticamente carregado para 3 serviços de nuvem diferentes. Às 22h15, as 4 figuras reapareceram no campo de visão do meu escritório. Um dos estranhos carregava uma bolsa preta que não estava lá antes. O outro segurava o que parecia ser um galão de plástico vermelho, do tipo que se usa para gasolina. Davi entregou um papel para o Cláudio. Eles estudaram juntos e, embora eu não conseguisse distinguir os detalhes, o jeito que apontavam e concordavam sugeria que estavam revisando um plano, um layout, talvez uma cronologia. Então Cláudio apertou a mão dos 2 estranhos. Uma transação comercial concluída. Às 22h31, todos os 4 saíram pela porta dos fundos. Os 2 estranhos caminharam até um sedã escuro, estacionado na rua atrás da nossa propriedade. Um ponto que eu sempre achei que fosse longe demais para nossas câmeras alcançarem. Cláudio sabia exatamente onde eram os pontos cegos. Liguei para o Marcos. O telefone tocou 5 vezes antes de cair na caixa postal. Certo, ele ainda estava no voo para Brasília. Celular em modo avião, a 10.000 metros de altura. Enquanto alguém se preparava para queimar nossa casa, deixei uma mensagem que esperava que ele nunca tivesse que ouvir. Marcos, sou eu. Algo está acontecendo. Não ligue para o Cláudio. Não ligue para casa. Quando pousar, me ligue imediatamente. Lucas e eu estamos seguros, mas... Minha voz falhou. Preciso que confie em mim, por favor. Às 23h15, faróis apareceram na minha câmera, escondida de novo. O sedã escuro retornou. Dessa vez, apenas os 2 estranhos desceram. Sem Cláudio, sem Davi, apenas 2 homens com chaves da minha casa entrando pela minha porta da frente como se pertencessem ali. Chequei meu celular. Nenhuma mensagem do Cláudio perguntando se eu estava bem. Nenhuma ligação de parentes preocupados. Ninguém se perguntando onde estávamos, porque todos sabiam que deveríamos estar em casa e todos sabiam o que estava por vir. Peguei minhas chaves e olhei para o Lucas, ainda dormindo pacificamente na cama do hotel. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Deixei Lucas no quarto trancado com um bilhete no travesseiro. Fique aqui, não abra a porta para ninguém. Volto em 15 minutos. Eu te amo mais que tudo neste mundo. O trajeto até nossa rua levou 11 minutos. Estacionei na esquina, a 200 metros da nossa casa. Motor desligado, faróis apagados. Desse ângulo, eu podia ver o 2º andar claramente. As janelas do meu quarto, a janela do quarto do Lucas, o banheiro que compartilhávamos. As luzes estavam apagadas lá dentro. A casa parecia exatamente como sempre parecia quando estávamos dormindo. Às 23h52, as janelas do 2º andar explodiram em luz. Não luz elétrica, não o brilho quente de um abajur deixado aceso acidentalmente. Fogo. Chamas alaranjadas rugiam atrás do vidro da janela do meu quarto, se espalhando com velocidade aterrorizante. Em segundos, o quarto onde minha mãe morreu, o quarto onde Lucas e eu deveríamos estar dormindo, estava totalmente tomado pelo fogo. Eu não gritei.
Eu não chorei. Sentei no meu carro, mãos apertando o volante, e assisti minha casa queimar enquanto a câmera do painel do meu carro gravava tudo. Os 2 homens saíram correndo pela porta dos fundos às 23h54. A câmera os pegou claramente, um alto, um mais baixo, ambos usando luvas, ambos se movendo com a eficiência, sem pressa de profissionais. Eles entraram no sedã escuro e passaram por mim sem olhar na minha direção. A placa estava claramente visível na filmagem da minha câmera de painel. Placa de São Paulo começando com FXL. Disquei 190 às 23h55. Tem um incêndio na Rua dos Ipês, número 43027, em Campinas. A casa está totalmente em chamas. Não tem ninguém em casa. Sou uma vizinha. Eu vi da minha janela. Desliguei antes que pudessem fazer mais perguntas. Os bombeiros chegaram à 00:02. A essa altura, as chamas tinham se espalhado para o quarto do Lucas, para o corredor, para o sótão, onde os álbuns de fotos antigos da minha mãe estavam guardados. Bombeiros arrastavam mangueiras pelo gramado onde aprendia a andar de bicicleta. A água arqueava pelo ar da noite. Tarde demais para salvar qualquer coisa que importasse. Minha casa tinha ido embora. Mas Lucas e eu estávamos vivos, e eu tinha provas de quem tinha tirado tudo o resto de nós. Dirigi de volta para o hotel no limite de velocidade, mão firme, mente a mil. Lucas ainda estava dormindo quando voltei. Chequei as trancas, chequei as janelas e sentei na mesa com meu notebook para fazer o inventário do que eu tinha. Vídeo da câmera escondida, filmagem com data e hora do Cláudio, Davi e 2 homens desconhecidos dentro da minha casa. Cláudio entregando as chaves, Cláudio apontando para o 2º andar, vídeo da minha câmera de painel, a placa do sedã, os 2 homens fugindo da casa em chamas, o próprio incêndio, mensagens de texto, minha conversa com o Cláudio sobre o carro quebrado, a falta de preocupação dele, a sugestão de levar o tempo que precisasse. Abri uma nova aba no navegador e pesquisei Investigação de Incêndio Criminoso Campinas e Advogado Fraude Seguro São Paulo. Os resultados da busca se encheram de anúncios de escritórios de advocacia, notícias sobre casos passados, definições legais. Um nome aparecia repetidamente: Rebeca Esteves, sócia fundadora da Esteves Associados, especializada em vítimas de violência doméstica e fraude de seguros. O perfil dela mostrava 4,9 estrelas de 127 avaliações com frases como: salvou minha vida e acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Salvei a página dela nos favoritos. Às 2h15 da manhã, meu telefone tocou. Marcos? Acabei de pousar, recebi sua mensagem. Lívia, o que está acontecendo? Contei tudo a ele. A conversa sussurrada que Lucas ouviu, o hotel, as câmeras, o fogo, a placa do carro. O silêncio se estendeu pela linha. Estou pegando o próximo voo de volta. Não, a palavra saiu mais ríspida do que eu pretendia. Você não pode. Se o Cláudio descobrir que estamos vivos antes de eu ter provas suficientes, ele vai destruir tudo. Ele vai ter tempo para criar álibis, para culpar outra pessoa, para... Lívia, confie em mim. Por favor, eu sei o que estou fazendo. Respirei fundo. Preciso que você fique invisível. Deixe eles pensarem que o plano funcionou. Deixe eles ficarem confortáveis e então vamos tirar tudo deles. Marcos ficou quieto por um longo momento. Ok, ele finalmente disse. Mas vou voar para Sorocaba em vez disso. Vou estar a 1 hora de distância se precisar de mim. Obrigada. Desliguei e encarei a parede. Em 7 horas, eu ligaria para Rebeca Esteves. Em 3 dias, Cláudio Moraes estaria algemado. Ele só não sabia disso ainda. Acordei o Lucas às 6 e dirigi até uma padaria 3 cidades depois. Precisávamos ficar longe de Campinas, longe de qualquer um que pudesse nos reconhecer e comentar com o Cláudio. O jornal local apareceu no meu celular enquanto Lucas cutucava seu pão na chapa. Urgente. Incêndio em casa em Campinas deixa 2 vítimas. Autoridades investigam possível incêndio criminoso. 2 vítimas. Eles achavam que estávamos mortos. Rolei pelo artigo. O corpo de bombeiros tinha respondido à 00:02. A casa foi perda total. Acreditava-se que 2 corpos estavam lá dentro. Uma mulher e uma criança. Identificação estava pendente. Meu celular vibrou.
Uma mensagem da dona Janete. Lívia, querida, acabei de saber. Sinto muito. Sua mãe estaria devastada. Se houver algo que eu possa fazer pelo Cláudio neste momento de luto, por favor, me avise. Ela achava que eu estava morta também. Abri o Facebook e procurei o perfil do Cláudio. A última postagem dele, feita às 7h23 da manhã, era um bloco de texto com uma única foto da nossa casa antes do incêndio. Não tenho palavras. Minha enteada Lívia e meu neto Lucas foram tirados de nós ontem à noite em uma tragédia terrível. Eles eram minha família. Eles eram meu tudo. Por favor, mantenham eles em suas orações enquanto navegamos essa perda inimaginável. Os bombeiros ainda estão investigando, mas acreditamos que foi um problema elétrico. Lívia sempre se preocupava com a fiação antiga. Eu deveria ter escutado, eu deveria ter consertado. Essa culpa vai me assombrar para sempre. 147 reações, emojis chorando, emojis de coração, comentários chegando de amigos da igreja, vizinhos, parentes distantes. Cláudio, estamos orando por você. Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos ver. Esses anjos estão no céu agora com a Susana. Observei meu padrasto coletar simpatia pelas nossas mortes enquanto comia presunto e ovos no café da manhã, pós-culto da primeira igreja batista. Nenhuma lágrima em nenhuma das fotos que as pessoas postaram. Nenhum tremor no vídeo que alguém compartilhou dele agradecendo à comunidade pelo apoio. Ele estava performando luto e 147 pessoas estavam aplaudindo. Eu sei que alguns de vocês assistindo já experimentaram traição das pessoas em quem mais confiavam, aqueles que deveriam proteger vocês, aqueles que sorriam em jantares de família, enquanto planejavam algo imperdoável. Se essa história está tocando você, por favor, aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações. Você vai querer ver o que acontece quando eu entro naquela cafeteria e sento na frente do homem que tentou assassinar meu filho. De onde vocês estão assistindo? Deixe um comentário e me conte. E fiquem comigo porque Cláudio Moraes está prestes a aprender que subestimar uma engenheira de segurança cibernética foi o último erro que ele cometeu. Sexta-feira, 15 de março, 10h da manhã. O escritório de Rebeca Esteves ocupava o terceiro andar de um prédio espelhado no centro de Campinas. Corri um risco voltando para a cidade, mas eu precisava de ajuda. E precisava de alguém que acreditasse em mim sem questionar. A mulher que me cumprimentou na sala de reuniões não era o que eu esperava. Meus 40 e poucos anos, cabelos com mechas prateadas presos num coque prático, óculos de leitura na ponta do nariz. Ela parecia a tia favorita de alguém até você notar o aço nos olhos dela. Senhora Siqueira, ela apontou para uma cadeira. Minha assistente disse que isso era urgente. Coloquei meu notebook na mesa e o abri. Há 23 horas, meu padrasto tentou matar a mim e ao meu filho de 8 anos por dinheiro de seguro. Tenho provas em vídeo da conspiração, filmagem da câmera do carro dos incendiários fugindo da cena e uma placa muito clara. A expressão da Rebeca não mudou, mas ela se inclinou para a frente. Me mostre. Toquei a filmagem. A câmera escondida, a câmera do painel, a linha do tempo. 47 minutos de evidências expostas em sequência com datas e metadados intactos. Quando terminou, Rebeca tirou os óculos e os colocou na mesa. Isso não é apenas fraude de seguro, ela disse calmamente. Isso é tentativa de homicídio qualificado. 2 acusações. Uma por você, uma pelo seu filho. Eu sei, você precisa ir à polícia. Eu sei disso também. Mas quero ter certeza de que tudo está blindado primeiro. Quero ter certeza de que ele não vai conseguir escapar disso com um bom advogado e um júri simpático. Rebeca assentiu lentamente. Tenho um contato. Delegada Eleonora Viana, da Polícia Civil de Campinas, especializada em incêndios criminosos e fraude. Ela trabalhou comigo em 3 casos anteriores. Ela é minuciosa, é inteligente e não deixa ninguém escapar pelas brechas. Ela pegou o telefone. Deixe-me fazer uma ligação. Em 1 hora, eu estava sentada em frente à mulher que me ajudaria a colocar Cláudio Moraes na prisão. A delegada Eleonora Viana tinha 48 anos, cabelos grisalhos, cortados curtos e práticos, e um aperto de mão que poderia quebrar nozes. Ela tinha passado 20 anos na polícia, os últimos 12 se especializando em investigação de incêndios. Senhora Siqueira? Ela sentou à minha frente na sala de conferências estéril da delegacia, um bloco de notas aberto diante dela.
A doutora Esteves me informou o básico. Gostaria de ver as evidências eu mesma. Mostrei tudo a ela. A mesma filmagem que mostrei a Rebeca, mais os backups na nuvem que fiz de cada documento que Cláudio já tinha me pedido para assinar. Papelada de seguro, escrituras de propriedade, registros financeiros. Viana assistiu em silêncio, ocasionalmente pausando para anotar algo. Quando a filmagem da câmera do painel terminou, a placa do sedã congelada na tela, ela pegou o telefone e fez uma ligação. Rode a placa de São Paulo FXL 847 no sistema. Preciso do registro e histórico do proprietário dentro de 1 hora. Ela desligou e olhou para mim. A placa leva a um veículo registrado em nome de Marcos Weber, de São Paulo. Senhor Weber tem antecedentes por incêndio criminoso, posse de armas, agressão. O associado conhecido dele é Tiago Braga. Mesma ficha. Incendiários de aluguel, criminosos profissionais. Meu padrasto tinha contratado profissionais. Vou pedir a quebra do sigilo bancário do Sr. Moraes, Viana continuou. Contas bancárias, cartões de crédito, saques em dinheiro. Se ele pagou esses homens, haverá um rastro. Tem mais uma coisa. Abri um arquivo no meu notebook. Encontrei isso meses atrás e não dei importância. Um envelope da Seguradora Nacional com meu nome. Cláudio pegou antes que eu pudesse abrir. Viana se inclinou para a frente. Vou solicitar informações da apólice à seguradora. Se houver uma apólice de seguro de vida em seu nome com Moraes como beneficiário, então você tem um motivo. Então eu tenho um motivo. Ela quase sorriu. Senhora Siqueira, trabalhei em muitos casos assim. Na maioria deles, a evidência é circunstancial. As pessoas escapam. Não desta vez. Você me deu tudo o que preciso para garantir que seu padrasto passe o resto da vida na prisão. Soltei o ar pelo que pareceu ser a primeira vez em dias. O que fazemos agora? Agora, disse Viana, nós armamos uma armadilha. Sábado, 16 de março. Sala de reuniões da Esteves Associados. 3 de nós ao redor da mesa, eu, Rebeca e a delegada Viana. Um quadro branco na parede com uma linha do tempo dos eventos. Uma pasta de evidências grossa o suficiente para matar um homem se você deixasse cair na cabeça dele. Os registros financeiros chegaram esta manhã, disse Viana. 3 dias antes do incêndio, Cláudio Moraes sacou R$ 15.000 em dinheiro da sua conta poupança pessoal. No mesmo dia, ele visitou uma oficina mecânica em São Paulo que pertence a um tio do Marcos Weber. A conexão, Rebeca murmurou. A conexão? Viana bateu na pasta. Também temos a apólice de seguro. R$ 750.000 na sua vida, senhora Siqueira. Comprada há 18 meses. Cláudio Moraes é o único beneficiário. Senti enjoo. 18 meses. Ele estava planejando isso há 18 meses. Fica pior, Viana continuou. A apólice era originalmente de 250 mil. Ele aumentou o valor 2 vezes. Uma vez para 500 mil, depois para 750. O último aumento foi há 6 meses. Bem na época em que Lucas começou a se sentir desconfortável. Bem na época em que Cláudio começou a perguntar sobre a agenda de viagens do Marcos com uma especificidade incomum. Temos o suficiente para prendê-lo agora, disse Rebeca. Mas se agirmos muito cedo, um advogado de defesa pode alegar evidência circunstancial, dizer que o dinheiro era para outra coisa, desafiar a autenticidade do vídeo. Então, precisamos que ele confesse, eu disse. Viana assentiu. Precisamos que ele diga em voz alta, gravado, num contexto onde ele acredite que está seguro. Café Ribeira, eu disse. Ambas as mulheres olharam para mim. É a cafeteria na Rua das Acácias. Cláudio vai lá todo domingo de manhã depois da igreja. Os amigos dele da primeira igreja batista encontram ele lá. Ele fica relaxado, fica confortável, está cercado de pessoas que acham que ele é um patriarca em luto. Viana sorriu. Um sorriso fino e predatório. Então é lá que vamos derrubá-lo. O que você precisa de mim? Preciso que você ligue para ele amanhã de manhã. Diga que sobreviveu. Diga que está assustada e confusa e precisa da ajuda dele. E então preciso que você sente na frente dele e deixe ele pensar que ainda está no controle. Pensei no Lucas ainda escondido num quarto de hotel em Sorocaba com o Marcos. Eu posso fazer isso, eu disse.
Posso fazer qualquer coisa se significar manter meu filho seguro. Domingo, 17 de março, 8h da manhã. O quarto de hotel perto do Café Ribeira era pequeno, mas funcional. Marcos tinha dirigido de Sorocaba às 5 da manhã, chegando com o Lucas, ainda sonolento, no banco de trás. Tínhamos feito o check-in no quarto no nome dele, pago em dinheiro, e agora estávamos juntos na luz pálida da manhã, enquanto a delegada Viana prendia uma escuta no interior do meu suéter. O microfone está na costura, ela explicou, os dedos rápidos e eficientes. Alcance de uns 10 metros. Áudio cristalino. 3 policiais à paisana estarão dentro da cafeteria, um no balcão, 2 nas mesas de canto. Eu estarei na van do outro lado da rua monitorando a transmissão. E se ele notar a escuta? Ele não vai. O homem acha que você é uma vítima indefesa. Ele não vai imaginar por um segundo que você veio preparada. Marcos estava na janela, mandíbula tensa. Lucas estava no hotel com um policial jogando videogame e comendo panquecas do serviço de quarto. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu queria manter assim o máximo possível. Tem certeza disso? Marcos perguntou. Você não precisa ser a pessoa naquela sala com ele. Deixe a polícia. Ele precisa acreditar que estou com medo, eu disse. Ele precisa pensar que ainda tem poder sobre mim. É o único jeito dele baixar a guarda. Peguei meu telefone e disquei o número do Cláudio. Tocou 2 vezes. Alô? A voz dele estava cautelosa, confusa. Pai, forcei um tremor na minha voz. É a Lívia. Eu estou viva. Eu não sei o que aconteceu. O carro quebrou e ficamos num motel. E então eu vi as notícias. Silêncio. 5 batidas de coração de silêncio absoluto. Onde você está? A confusão na voz dele já estava dando lugar ao cálculo. Eu podia ouvi-lo pensando, recalibrando. Estou com medo, sussurrei. Não sei em quem confiar. Podemos nos encontrar em algum lugar público? Eu preciso da família agora. Outra pausa. Café Ribeira, 9 horas. Estarei lá. Desliguei e olhei para Viana. Ele está vindo. O Café Ribeira, às 9h15 da manhã, era exatamente como eu lembrava. Paredes de tijolos expostos, mesas de madeira descombinadas, o cheiro de grãos moídos na hora e pão de queijo. Um menu de giz atrás do balcão listava especiais sazonais em giz colorido. Arte local pendurada em cada superfície disponível. Paisagens de fazendas, peças abstratas da universidade. Contei 47 pessoas enquanto caminhava para uma mesa de canto nos fundos. Frequentadores com notebooks, famílias jovens com carrinhos de bebê, um grupo de senhoras jogando cartas perto da janela. 3 policiais à paisana posicionados exatamente onde Viana tinha descrito. O barista de avental preto, o homem lendo o jornal, a mulher com um notebook fingindo trabalhar. Sentei de costas para a parede, de frente para a entrada. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração não. Às 9h17, Cláudio Moraes entrou pela porta. Ele estava vestido para a igreja. Calça caque passada, camisa social azul, um broche de cruz dourada na lapela. O rosto dele estava arranjado, numa expressão de profundo alívio, a máscara de um pai, preocupado se reunindo com sua filha perdida. Lívia! Ele cruzou o salão em passadas rápidas e me puxou para um abraço. Eu não retribuí. Graças a Deus. Graças a Deus você está viva. Ele cheirava a pós-barba e café e algo mais, algo forte por baixo, como suor que ele tentou cobrir. Sentamos um de frente para o outro. Ele estendeu a mão para pegar as minhas. Deixei que pegasse. Estive ligando para hospitais, ele disse, a voz grossa de emoção ensaiada. A polícia continuava me dizendo que encontraram 2 corpos, mas eu não quis acreditar. Eu sabia que você estava lá fora em algum lugar. O carro quebrou, recitei. Ficamos num hotel barato, não vi as notícias até de manhã. E o Lucas? Onde está o Lucas? Ele está seguro. Está com o Marcos. Um lampejo nos olhos dele. Rapidamente suprimido, mas eu peguei. Marcos? Quando ele voltou de Brasília? Quando ouviu o que aconteceu. Cláudio assentiu lentamente, escaneando o salão. O olhar dele demorou no barista, no homem do jornal, na mulher do notebook, checando ameaças, não encontrando nenhuma. Você já falou com a polícia? Ele perguntou. Muito casual, muito deliberado. Não, eu não sabia o que dizer a eles. Eu só
Precisava ver você primeiro. Ele sorriu. E pela primeira vez vi o que o Lucas tinha visto. Os olhos não combinavam com a boca. Preciso entender o que aconteceu, eu disse, minha voz ainda frágil. O noticiário disse incêndio criminoso. Disseram que alguém pôs fogo de propósito. A expressão do Cláudio tremeluziu apenas por um instante. Uma microexpressão de surpresa por eu ter usado aquela palavra. Então a máscara se reassentou. Essas casas velhas, ele disse suavemente. Problemas elétricos, fiação defeituosa. Sua mãe sempre se preocupava com isso, lembra? Eu lembro, pausei. Mas o fogo começou no meu quarto, pai. O noticiário disse que começou exatamente onde eu durmo e a porta dos fundos estava destrancada quando os bombeiros chegaram. Os dedos dele apertaram a xícara de café. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada, só estou... Deixei minha voz sumir. Algo não parece certo. O silêncio se estendeu entre nós. A cafeteria zumbia com ruído ambiente. O chiado da máquina de expresso. Conversas nas mesas vizinhas. O tinir de cerâmica na madeira. 47 testemunhas para o que quer que viesse a seguir. Lívia. Cláudio se inclinou para a frente, baixando a voz. Eu sei que você está assustada. Eu sei que isso é confuso, mas às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Às vezes não há explicação. Então por que você desligou as câmeras? O rosto dele ficou branco. Completamente, absolutamente branco. Eu sei sobre o sistema de câmeras. Continuei, mantendo meu tom de conversa. Você desativou as 3 câmeras às 8h30 da noite do incêndio. Mas havia uma câmera que você não sabia, a que instalei no meu escritório depois que peguei o Davi mexendo nos meus arquivos. Assisti o cálculo acontecer atrás dos olhos dele, a pesagem de opções, a avaliação de risco. A máscara dele estava rachando e por baixo dela havia algo frio e reptiliano. Você tem estado ocupada, ele disse. Não mais o avô em luto, apenas plano. Sou engenheira de segurança, pai. É meu trabalho monitorar sistemas, proteger contra ameaças. Sustentei o olhar dele. Identificar quem está tentando invadir. Ele recostou na cadeira, me estudando com novos olhos. O que exatamente você quer, Lívia? Eu quero saber o porquê. Uma longa pausa e então, incrivelmente, ele sorriu. Ok, ele disse. Você quer saber o porquê? Tudo bem. Vamos falar sobre o porquê. Sua mãe cometeu um erro quando casou comigo. A voz do Cláudio tinha mudado. O calor tinha sumido. A performance abandonada. Este era o homem real por baixo. Aquele que meu filho tinha reconhecido desde o começo. Ela achou que eu era estável, confiável, uma boa aposta para os anos dourados dela. Ele riu, um som curto e feio. O que ela não sabia era que eu já tinha queimado minha aposentadoria jogando online. Na época em que ela ficou doente, eu devia 380 mil reais para pessoas que não aceitam parcelamento. Minhas mãos estavam firmes na mesa. A escuta estava gravando cada palavra. A casa deveria ser meu bilhete de saída. Vender, pagar as dívidas, começar do zero. Mas aí a Suzana deixou para você, a filhinha preciosa dela, o bebê milagre que sobreviveu à UTI e cresceu para ser tão bem-sucedida. Então você fez um seguro de vida no meu nome, 750 mil reais. Ele disse casualmente, como se estivesse discutindo a previsão do tempo. O suficiente para limpar minhas dívidas e viver confortavelmente por mais uns 20 anos. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar o momento certo, quando o Marcos estivesse fora. Quando o Marcos estivesse fora, ele confirmou. Paguei 15 mil para 2 profissionais. Eles deveriam fazer parecer um incêndio elétrico. Rápido, limpo, sem suspeitas. Você e o Lucas iriam dormir e nunca mais acordar. Meu sangue gelou, mas minha voz permaneceu nivelada. E quando eu liguei dizendo que o carro quebrou, eu quase cancelei tudo. Ele balançou a cabeça. Mas eu já tinha pago. Os homens já estavam em posição. Eu pensei. Que se dane, a casa queima. Eu ainda recebo o seguro da propriedade. Não foi uma perda total. Ele se inclinou para a frente, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do hálito de café dele. Mas aí você sobreviveu. Você e aquele pirralho. E agora aqui estamos. Levantei-me devagar. Aqui estamos, concordei. Numa sala cheia de 47 testemunhas que acabaram de ouvir você admitir tentativa de homicídio. O rosto do Cláudio ficou lívido. A escuta que estou usando. Toquei meu colarinho.
Está transmitindo para a delegada Eleonora Viana, da Polícia Civil de Campinas, pelos últimos 15 minutos. Atrás dele, o barista largou a toalha. O homem do jornal dobrou o papel. A mulher do notebook fechou a tela. Todos os três pegaram os distintivos. Cláudio Moraes! A voz da delegada Viana cortou a cafeteria repentinamente silenciosa enquanto ela entrava pela rua. O senhor está preso por tentativa de homicídio qualificado, conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e incêndio criminoso. O senhor tem o direito de permanecer calado. Cláudio avançou para a porta. 2 policiais o pegaram antes que ele desse 3 passos. Enquanto fechavam as algemas nos pulsos dele, olhei ao redor da sala. As senhoras jogando cartas, as famílias com carrinhos, os amigos da igreja que ele via todo domingo. Todos estavam encarando ele. E pela primeira vez em 10 anos, Cláudio Moraes não tinha nada a dizer. Os policiais puxaram Cláudio em direção à porta, enquanto ele se torcia no aperto deles, o rosto contorcido de raiva. Ele tentou falar, explicar, negar, ameaçar, mas suas palavras saíram como balbucios incoerentes. A cafeteria permaneceu congelada. 47 pessoas que tinham entrado para um café com leite de domingo de manhã eram agora testemunhas da prisão de um homem que pensavam ser um pilar da comunidade. Reconheci 3 deles da primeira igreja batista. A senhora Helena, que tinha levado tortas para o funeral da minha mãe, o senhor e a senhora Duarte, que sentavam no mesmo banco que o Cláudio toda semana. Eles o encaravam com o horror particular de pessoas percebendo que foram enganadas. Rebeca apareceu ao meu lado, a mão quente no meu ombro. Você conseguiu, ela disse calmamente. Acabou. Eu não senti alívio ainda. Isso viria depois. Agora, eu me sentia dormente, oca, como se estivesse correndo à base de adrenalina por 3 dias e meu corpo tivesse finalmente parado de produzi-la. Preciso ver meu filho. Marcos está trazendo ele. Estão a 5 minutos daqui. Saí do Café Ribeira para a luz do sol de março. O camburão da polícia estava estacionado do outro lado da rua. Cláudio já estava dentro. Ele olhou para mim pela janela. O homem que viveu na casa da minha mãe, comeu na minha mesa, sorriu para o meu filho, e eu não vi nada nos olhos dele além de fúria fria. Eu não desviei o olhar. 1 minuto depois, o carro do Marcos encostou e Lucas saiu correndo antes que parasse totalmente. Ele correu pela calçada e se jogou nos meus braços com força suficiente para me fazer dar um passo para trás. Mãe! A voz dele estava abafada contra meu peito. Mãe, você tá bem. Abracei ele forte e fechei meus olhos. Estou bem, querido. Nós 2 estamos bem e vamos continuar assim. Os dominós caíram rapidamente depois disso. Às 14h daquela tarde, Davi Moraes estava sob custódia. Policiais o encontraram em seu apartamento em Indaiatuba, a 15 minutos de Campinas, arrumando uma mala freneticamente. O notebook dele continha 47 mensagens de texto com o pai, datando de 3 meses atrás, discutindo o plano em termos cada vez mais específicos. Eu não sabia que ele falava sério. Davi disse aos detetives durante o interrogatório. Achei que fosse só conversa. Nunca pensei que ele fosse fazer de verdade. As mensagens de texto diziam o contrário. Uma enviada 3 dias antes do incêndio dizia: MDA e TB confirmados. 15K prontos. Quinta noite depois que M sair. Não venha para na casa. MDA e TB, Marcos Weber e Tiago Braga. Os incendiários foram presos em São Paulo 3 dias depois, encontrados através de uma combinação de registros de placas e dados de celular. Eles tinham recebido 15 mil em dinheiro, com outros 35 mil prometidos após a coleta bem-sucedida do pagamento do seguro. Moraes disse que seria fácil. Marcos Weber disse aos detetives: entra e sai, fazer parecer elétrico. Ele disse que ninguém nunca saberia. A pilha de evidências cresceu. Registros financeiros mostrando as dívidas de jogo do Cláudio, R$380 mil devidos a plataformas online com conexões a operações de agiotagem. Saques bancários correspondendo aos pagamentos para Weber e Braga. Um telefone descartável encontrado na garagem do Cláudio com ligações para os incendiários na noite do incêndio. Mas a peça que selou tudo foi a apólice de seguro. A seguradora nacional forneceu a documentação completa. Uma apólice de R$750 mil na minha vida, comprada 18 meses antes com Cláudio Moraes como único beneficiário.
Registros mostravam que ele tinha aumentado o valor do pagamento 2 vezes nos últimos 6 meses, cada vez citando mudanças nas circunstâncias familiares. A delegada Viana me ligou na quarta-feira. Temos o suficiente para acusações de homicídio, ela disse. Todos os 3 estão olhando para 20 anos a perpétua. Nota, no Brasil não há perpétua, o máximo é 30 a 40 anos. Mas a expressão passar o resto da vida é usada figurativamente, ou pena máxima. Agradeci a ela e desliguei. Então sentei no quarto de hotel em Sorocaba e chorei pela primeira vez desde a noite de quinta-feira. O Correio Popular deu a notícia na segunda-feira de manhã. Padrasto preso em plano de assassinato por lucro. Investigadores dizem que homem contratou incendiário para matar enteada e neto por pagamento de seguro de 750 mil. O artigo incluía uma foto do Cláudio sendo levado da cafeteria algemado, o rosto congelado, numa expressão de incredulidade atordoada. Detalhava as evidências, as filmagens de vigilância, os registros financeiros, a confissão gravada, os depoimentos de Weber e Braga. Ao meio-dia, a TV local já tinha exibido 3 segmentos. Um repórter estava do lado de fora da carcaça queimada da minha casa de infância, descrevendo a trama arrepiante em tons dramáticos. Outro segmento apresentava entrevistas com vizinhos. Não consigo acreditar, disse uma mulher que eu não reconheci. Ele sempre pareceu tão simpático. Eu sabia que tinha algo errado, disse a senhora Helena, que tinha trazido aquelas tortas de funeral. O jeito que ele olhava para a Lívia às vezes. Tinha algo frio naquilo. O perfil do Facebook do Cláudio, ainda visível ao público, virou um campo de batalha. As 147 mensagens de condolências da manhã de domingo foram soterradas sob centenas de novos comentários, cada um mais furioso que o anterior. Assassino! Você tentou matar uma criança. Queime no inferno, que é o seu lugar. A primeira Igreja Batista divulgou uma nota oficial na terça-feira à tarde. Estamos chocados e de coração partido ao saber das alegações contra um membro antigo de nossa congregação. Nossas orações estão com as vítimas desta tragédia. A Igreja não tinha conhecimento ou envolvimento nestes supostos crimes. Dona Janete, amiga da minha mãe, deu uma entrevista ao jornal no mesmo dia. Susana tentou avisar a Lívia sobre o Cláudio antes de falecer. Ela sabia que algo não estava certo. Lívia sobreviveu porque finalmente ouviu aquele aviso através do próprio filho. Li o artigo 3 vezes. Então liguei para a Janete e agradeci por falar. 4 anos tarde demais, mas antes tarde do que nunca. A história está quase no fim, mas ainda há tanto que quero compartilhar com vocês sobre cura, sobre estabelecer limites e sobre o que aprendi com um menino de 8 anos que salvou minha vida. Se você ainda está aqui comigo, por favor, tire um segundo para se inscrever e clicar no sininho de notificação. Tem mais histórias como esta esperando por você, e eu não quero que você perca. O que vocês acham que o Lucas vai lembrar de tudo isso quando crescer? Será que ele vai carregar isso com ele para sempre, ou vai encontrar um jeito de deixar ir? Deixe seus pensamentos nos comentários. Eu leio cada um. E agora, deixe-me contar o que aconteceu depois. A delegada Viana me chamou no escritório dela uma semana após a prisão. Quero te mostrar uma coisa, ela disse, deslizando uma pasta pela mesa. Isso é o que juntamos sobre a situação financeira do Moraes. Abri, extratos bancários, documentos de empréstimo, correspondência com plataformas de jogos online. Os números contavam uma história pior do que eu imaginava. Cláudio tinha começado a jogar 3 anos antes da minha mãe morrer. Quantias pequenas no começo, algumas centenas aqui, 1000 ali, mas as perdas se acumularam. Ele perseguiu as perdas com apostas maiores. Ele pegou empréstimos contra a aposentadoria e depois as economias, depois de agiotas com taxas de juros que fariam um tubarão corar. Quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, ele devia 200 mil. Quando ela morreu, eram 380 mil. Ele tentou fazer uma apólice em nome da sua mãe, Viana disse baixinho, 2 meses antes dela falecer. A seguradora rejeitou devido à condição pré-existente dela. Encarei o papel nas minhas mãos. As palavras se misturaram. Você acha que ele... Não temos evidência de crime na morte da sua mãe. Os registros médicos indicam que ela faleceu de causas naturais relacionadas à doença. Viana pausou. Mas o timing daquele pedido de seguro é preocupante. Lembrei das palavras da Janete. Cláudio mudou depois que Susana ficou doente.
Começou a perguntar sobre o seguro, o testamento, a casa. Ele já estava planejando, eu disse. Mesmo naquela época. Parece que sim, quando sua mãe morreu e deixou a casa para você, ele precisava de um novo plano. O seguro de vida em seu nome foi a solução dele. Fechei a pasta. Não queria mais olhar para aquilo. Senhora Siqueira, disse Viana. Sua mãe pode não ter conseguido te proteger, mas ela tentou. Ela contou a Janete. Ela plantou uma semente, e essa semente salvou sua vida. Pensei no Lucas, sussurrando no aeroporto. Um aviso passado por gerações de mulheres que sabiam quando algo estava errado, mesmo quando não podiam provar. Obrigada, eu disse, por tudo. 3 semanas após a prisão, sentei na galeria do Tribunal de Justiça para a audiência de acusação do Cláudio Moraes. Marcos segurava minha mão de um lado. Rebeca Esteves sentava do outro, o bloco de notas equilibrado no joelho. Lucas estava com a dona Janete, seguro na casa dela, assistindo desenho e comendo biscoitos. Eu não queria ele nem perto disso. Cláudio estava atrás da mesa da defesa num uniforme laranja, pulsos algemados a uma corrente na cintura. Ele tinha contratado um advogado particular, um homem chamado Dr. Breno de São Paulo, conhecido por defender clientes com dinheiro e sem escrúpulos. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Patrícia Keller, leu as acusações. Cláudio Alan Moraes, o senhor é acusado de 2 tentativas de homicídio qualificado, uma acusação de conspiração para cometer homicídio, uma acusação de fraude de seguro excedendo R$250 mil e uma acusação de incêndio criminoso. Como o senhor se declara? Dr. Breno levantou. Inocente, meritíssima. A promotora, uma jovem chamada Alice Barros, apresentou o caso do Estado para negação de fiança. Meritíssima, o réu contratou criminosos profissionais para queimar uma casa com sua enteada e o neto de 8 anos dentro, unicamente para ganho financeiro. Ele confessou o crime numa conversa gravada com a vítima. O risco de fuga é substancial, assim como o risco de intimidação de testemunhas. Dr. Breno objetou. Argumentou que Cláudio tinha laços profundos com a comunidade, réu primário, e não representava ameaça a ninguém. A juíza Keller não se comoveu. Fiança negada. O réu permanecerá sob custódia aguardando julgamento. Ela marcou a audiência preliminar para dali a 6 semanas. Enquanto os oficiais levavam Cláudio para fora do tribunal, ele se virou e olhou para mim. Não vacilei. Não desviei o olhar. Encontrei o olhar dele até a porta se fechar atrás dele. Quando chegamos ao carro, Marcos perguntou se eu estava bem. Estou melhor que bem, eu disse. Estou livre. Na primeira semana após a audiência, Marcos tirou uma licença do trabalho. A empresa pode sobreviver sem mim por 1 mês, ele disse quando protestei. Você e o Lucas não podem. Encontramos um apartamento pequeno em Indaiatuba, longe o suficiente de Campinas para não esbarrarmos em ninguém que nos conhecesse, perto o suficiente para que Rebeca Esteves e a delegada Viana pudessem nos contatar quando necessário. 3 quartos, uma cozinha com uma janela que dava para um IP, uma sala onde Lucas podia espalhar seus legos sem se preocupar em pisar neles. Não era casa, mas era seguro. Marcos fazia o jantar toda noite. Coisa simples, macarrão, queijo quente, sopa de pacote, mas ele fazia com intenção, com amor. Ele sentava com Lucas para a lição de casa. Ele me segurava quando eu não conseguia dormir. Eu deveria estar lá, ele disse uma noite no escuro. Naquela noite, eu deveria estar em casa. Se você estivesse em casa, poderia ter morrido também. Eu deveria ter visto os sinais antes. Eu deveria ter protegido vocês. Rolei para encará-lo, mesmo não conseguindo ver as feições dele na escuridão. Você está me protegendo agora. É isso que importa. Nunca mais vou viajar. Já avisei meu chefe. Eles podem me demitir se quiserem. Marcos, é sério, Lívia. Família em primeiro lugar, sempre. Não me importo com a promoção ou o salário. Me importo em estar aqui. Encontrei a mão dele no escuro e a apertei. Então esteja aqui, eu disse. É tudo o que eu sempre quis. A carta do Davi chegou através do escritório da Rebeca Esteves. Ele quer se comunicar com você, ela disse pelo telefone. O advogado dele está enquadrando como uma declaração de remorso. Ele alega que não sabia a extensão total do plano do pai.
Eu vi as mensagens de texto, eu disse. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Eu sei. Só queria te dar a opção. Pensei no Davi revirando minha mesa. Davi fotografando meus documentos financeiros. Davi parado no meu corredor à meia-noite, enquanto o pai apontava para os quartos de cima, onde meu filho e eu dormíamos. Rascunhe uma resposta para mim, eu disse. Diga a ele que não tenho nada a dizer. Qualquer tentativa futura de contato será documentada e reportada ao tribunal como intimidação de testemunha. Feito. E Rebeca, certifique-se de que a promotoria saiba de cada mensagem de texto que ele enviou. Não quero que essa narrativa de remorso tenha qualquer peso no julgamento. Não terá. Desliguei e bloqueei todos os números de telefone e endereços de e-mail associados à família Moraes. Todos eles. Apaguei fotos que os incluíam do meu rolo de câmera. Joguei fora cartões de Natal e notas de aniversário e a carta de pêsames fingida e sincera que Cláudio tinha enviado quando minha mãe morreu. Marcos perguntou se eu me sentia culpada cortando-os tão completamente. Não, eu disse. Me sinto livre. Essas pessoas tentaram assassinar meu filho. Não devo a eles um encerramento. Não devo a eles conversa. Não devo nada a eles exceto o sistema de justiça. E o sistema de justiça cuidará do resto. Pela primeira vez em 10 anos, o peso das expectativas deles tinha sumido. O julgamento durou 8 meses. Testemunhei 2 vezes. Uma sobre a noite do incêndio, uma sobre a confissão do Cláudio na cafeteria. Lucas nunca precisou depor. O depoimento gravado dele, dado a uma psicóloga infantil sob supervisão judicial, foi admitido como prova em vez disso. O júri deliberou por 4 horas. Em 12 de novembro, Cláudio Moraes foi considerado culpado de todas as acusações. 2 acusações de tentativa de homicídio qualificado, conspiração para cometer homicídio, fraude de seguro e incêndio criminoso. A audiência de sentença foi 2 semanas depois. A juíza Keller olhou para ele através do tribunal, o homem no macacão laranja que um dia foi diácono na primeira igreja batista, e sentenciou a 25 anos em regime fechado. Davi Moraes se declarou culpado das acusações de conspiração em troca de testemunhar contra o pai. Ele pegou 8 anos. Marcos Weber e Tiago Braga, os incendiários, receberam 15 anos cada um por seus papéis. Sentei na galeria enquanto levavam Cláudio embora pela última vez. Ele se virou apenas uma vez e me procurou na multidão. Sustentei o olhar dele. Não falei. Não precisei. Tudo o que eu tinha a dizer estava naquele veredito. Depois, Rebeca Esteves me acompanhou até o carro. Como se sente? Considerei a pergunta. A casa tinha ido embora. As memórias da minha mãe, minha infância, tudo reduzido a cinzas e sinistros de seguro. Mas Lucas estava vivo, Marcos estava ao meu lado. E o homem que tentou tirar os 2 de mim morreria na prisão. Sinto que acabou, eu disse. E sinto que posso finalmente seguir em frente. 1 ano após o incêndio, nos mudamos para Sorocaba. A casa que compramos não era nada parecida com a da Rua dos Ipês. Térrea, construção moderna, plano aberto com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Sem escadas rangendo, sem quartos que guardavam fantasmas, apenas 3 quartos, um quintal com um balanço e espaço suficiente para o futuro. Lucas começou a 4ª série na Escola Elementar Roosevelt. Vamos adaptar. Escola Municipal Monteiro Lobato. Em 1 mês, ele tinha um melhor amigo chamado João, uma vaga no time de futebol e uma professora que me ligou depois da primeira semana para dizer o quanto ele era atencioso e perspicaz. A terapia ajudou. Doutora Nogueira, uma psicóloga infantil especializada em trauma, encontrava com o Lucas uma vez por semana. Ela ensinou a ele técnicas para gerenciar a ansiedade, maneiras de processar o que ele tinha passado. No final do ano letivo, os pesadelos tinham parado quase totalmente. Marcos aceitou um novo cargo no escritório corporativo da Techmart. Sem mais viagens, sem mais quartos de hotel. Ele estava em casa toda noite para o jantar, todo fim de semana para os jogos de futebol, todo feriado para as tradições que estávamos construindo juntos. Fui promovida a uma engenheira de segurança sênior na Security Solutions, uma posição remota com mais responsabilidade e melhor salário. Meu trabalho tinha salvado minha vida uma vez. Agora estava construindo uma vida que valia a pena salvar. Não falávamos sobre o Cláudio.
Não falávamos sobre o incêndio, mas falávamos sobre o futuro, fundos para a faculdade, planos de férias, o cachorro que o Lucas vinha implorando desde que nos mudamos. Um domingo de manhã, enquanto fazia panquecas na nossa nova cozinha, Marcos olhou para mim com algo parecido com admiração. Nós conseguimos, ele disse. Eu sorri. Ainda estamos conseguindo todos os dias. O convite veio da Família Seguras Brasil, uma organização sem fins lucrativos focada em segurança doméstica e prevenção de violência. Eles estavam organizando uma conferência em Campinas, ironicamente, a cidade de onde fugi, e queriam que eu fizesse o discurso principal. Quando a tecnologia salva vidas, lições de uma sobrevivente. Eu quase disse não. O pensamento de ficar na frente de 300 estranhos e reviver a pior noite da minha vida fez meu estômago embrulhar. Mas então pensei nas mulheres e crianças naquela plateia. Aquelas em situações como a minha, aquelas que poderiam aprender algo que as mantivesse vivas. Eu disse sim. A conferência foi realizada num hotel no centro, num sábado de março, quase exatamente 1 ano depois de eu ter sentado na frente do Cláudio no Café Ribeira. Marcos e Lucas dirigiram comigo. Eles esperaram na plateia, primeira fila no centro, enquanto eu subia ao palco. 1 ano atrás, assisti minha casa queimar, comecei. Assisti do estacionamento de um hotel a 12 minutos de distância, porque meu filho de 8 anos confiou em seus instintos o suficiente para me avisar, e porque eu confiei nele o suficiente para ouvir. Falei sobre a câmera escondida que o Cláudio não sabia. Os backups na nuvem que preservaram evidências quando o armazenamento físico foi destruído. A filmagem da câmera do painel que capturou placas no escuro. O treinamento em segurança cibernética que me fez paranoica o suficiente para questionar tudo. A tecnologia não salvou minha vida, eu disse. Meu filho salvou, mas a tecnologia me deu a prova que eu precisava para garantir que o homem que tentou nos matar passasse o resto da vida atrás das grades. A plateia estava em silêncio. 300 rostos assistindo, absorvendo. Se algo parece errado na sua vida, concluí, confie nesse sentimento. Documente tudo. Faça backup de tudo. Conte a alguém em quem confia. E se você tem filhos, escute-os. Escute de verdade. Às vezes, a menor voz na sala é a que sabe a verdade. Os aplausos duraram 1 minuto inteiro. Depois, 17 pessoas vieram me agradecer pessoalmente. 3 delas estavam chorando. Lucas me encontrou nos bastidores com um abraço. Você foi ótima, mãe. Aprendi com o melhor, eu disse a ele. Paramos na casa da dona Janete no caminho para a casa da conferência. Ela estava esperando na varanda com limonada e uma caixa de papelão selada com fita adesiva. A caixa parecia velha, empoeirada nos cantos, levemente amassada de um lado. Sua mãe me deu isso na semana antes de falecer, disse Janete, se ajeitando na cadeira de balanço. Ela me fez prometer não abrir, me fez prometer manter segura até... Ela pausou. Até você precisar, ela disse. Acho que ela sabia de alguma forma, mesmo naquela época. Levei a caixa para o balanço da varanda e cortei a fita com minhas chaves. Dentro havia fotografias. Minha mãe e eu, na minha formatura da faculdade, o casamento dos meus pais antes do meu pai morrer, fotos de bebê do Lucas impressas de e-mails que enviei a ela quando ela estava doente demais para visitar. E embaixo das fotos, uma carta manuscrita, datada de 2 semanas antes dela morrer. Minha querida Lívia, começava. Se você está lendo isso, então eu me fui. E a Janete manteve sua promessa. Preciso que você saiba algo que não pude dizer em voz alta enquanto ainda estava viva. Li o resto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha suspeitado do Cláudio. Ela tinha visto o jeito que ele olhava para nossos bens, ouvido as perguntas que ele fazia sobre o testamento dela. Ela não tinha provas, apenas o instinto de uma mulher que tinha sobrevivido a um casamento ruim e reconhecido os sinais de alerta de outro. Confie em si mesma, ela escreveu no parágrafo final. Confie no seu instinto e, acima de tudo, confie no Lucas. Aquele menino tem meus olhos, mas tem seu coração. Ele verá o que os outros perdem. Escute-o. Dobrei a carta e apertei contra o peito. Ela estava certa sobre tudo. E, de alguma forma, através da fronteira da morte, ela ajudou a salvar nós 2. Lucas fez 9 anos num sábado ensolarado em abril. Demos uma festa no nosso novo quintal.
João da escola, 6 outros amigos do futebol, um pula-pula e um bolo em forma de foguete porque Lucas tinha decidido recentemente que queria ser astronauta. Assistindo ele correr e rir com as outras crianças, você nunca saberia o que ele tinha passado. A terapeuta disse que isso era bom. Resiliência, ela chamou. A habilidade de integrar o trauma sem ser definido por ele. Mas eu via os momentos em que ele ficava quieto, o jeito que ele ainda checava as trancas antes de dormir, o alerta nos olhos dele quando carros desconhecidos estacionavam na nossa rua. Depois da festa, quando os convidados tinham ido embora e Marcos estava limpando as serpentinas, Lucas me encontrou na varanda dos fundos. Mãe, ele sentou ao meu lado, pernas balançando. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que eu vou lembrar sempre daquela noite no aeroporto? Considerei a pergunta cuidadosamente. Ele merecia honestidade. Acho que pode ser que sim, eu disse. Algumas coisas ficam com a gente, mas lembrar não significa que tem que doer. Pode ser apenas uma parte da sua história. Uma parte que fez você ser quem você é. E se eu não quiser que seja parte da minha história? Então trabalhamos nisso juntos, com a doutora Nogueira, com papai, comigo. Coloquei meu braço em volta dele. Você salvou minha vida, querido. Você salvou nossas vidas. Essa é a parte da história que quero que você lembre. Ele se encostou em mim, pequeno e quente. Eu estava com muito medo. Eu sei, e você foi corajoso. De qualquer forma, é isso que é coragem. Ficamos sentados juntos até o sol se pôr, e nenhum de nós mencionou a família Moraes uma única vez. A carta chegou 6 meses após a sentença do Cláudio. Reconheci o endereço de retorno da prisão penitenciária de Tremembé, mas não reconhecia a caligrafia. Estava mais trêmula do que eu lembrava, menos precisa. Segurei o envelope por um longo momento, sentindo o peso dele. Então caminhei até a cozinha, abri a lata de lixo e joguei dentro sem quebrar o lacre. Marcos observou da porta. Não quer saber o que ele disse? Não. Lavei minhas mãos na pia. O que quer que ele tenha escrito, desculpa, acusação, manipulação, não muda nada. Ele fez as escolhas dele, eu fiz as minhas. A conversa acabou. E se ele escrever de novo? Então jogarei essa fora também. Passei 10 anos tentando ganhar a aprovação do Cláudio Moraes, tentando ser uma boa filha, uma boa neta provedora, um bom bode expiatório para o que quer que ele precisasse que eu fosse. Eu tinha engolido meus instintos e ignorado os avisos da minha mãe e me deixado diminuir na minha própria casa. Nunca mais. Na semana seguinte, mudei legalmente o sobrenome do Lucas. Ele não estava mais conectado à família Moraes em nenhuma capacidade oficial. Nem eu. Nossa nova família estava completa. Lívia, Marcos e Lucas Siqueira. 3 pessoas que escolhiam umas às outras todos os dias sem condições. Essa era a única família que eu precisava. Domingo de manhã, em Sorocaba, luz do sol pelas janelas da cozinha, o cheiro de bacon e café. Marcos estava no fogão virando panquecas com facilidade prática. Lucas estava sentado à mesa desenhando algo em seu caderno. Um foguete, vi quando olhei por cima do ombro dele, com 3 figuras minúsculas acenando das janelas. Somos nós, ele disse, indo para o espaço. Para onde estamos indo? Para onde a gente quiser. Ele olhou para mim com os olhos da minha mãe. Essa é a melhor parte. A gente pode escolher. Servi meu café e fiquei na janela, assistindo nossa rua tranquila acordar. Uma vizinha passeava com o cachorro. Um pai empurrava um carrinho de bebê. A vida normal se desenrolando em ritmos comuns. Pensei em tudo que sobrevivemos para chegar aqui. O fogo, o julgamento, os longos meses de cura, o momento no aeroporto quando o aviso sussurrado do meu filho mudou tudo. Pensei na carta da minha mãe e na coragem da Janete, e na câmera escondida que capturou a prova que precisávamos. Pensei no homem na cela da prisão envelhecendo sozinho enquanto construíamos algo bonito das cinzas do que ele tentou destruir. E pensei na lição que carregarei comigo pelo resto da minha vida. Às vezes, as pessoas que deveriam te proteger são aquelas de quem você precisa de proteção. Mas se você confiar em si mesma, se você ouvir as pequenas vozes, se você documentar os sinais de alerta, se você se recusar a deixar qualquer um fazer você duvidar dos seus próprios instintos, você pode sobreviver a quase tudo. Nós sobrevivemos e agora podemos escolher o que vem a seguir. Obrigada por ficar comigo até o fim.
Essa história foi a coisa mais difícil que já contei, mas contei porque sei que alguns de vocês precisavam ouvir. Se você já foi feito se sentir pequeno pelas pessoas que deveriam te levantar, se você já duvidou dos seus próprios instintos porque alguém te convenceu de que você era louca, quero que saiba que você não é louca. Confie em si mesma. Se esse vídeo significou algo para você, por favor, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso também. Tem mais histórias esperando na descrição abaixo. Histórias sobre sobrevivência, sobre estabelecer limites, sobre encontrar seu poder quando todos os outros tentaram tirá-lo. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Eu leio cada um. E lembre-se, a menor voz na sala, às vezes, é a única dizendo a verdade. Vejo vocês na próxima.